Como ganhar dinheiro TV apresenta. Nunca vai dar tudo certo. Sempre vai travar alguma parada aqui. Então se prepara para lidar com as tempestades. Então depois da tempestade vem outra. Durante essa tempestade se prepara, porque aí você aprende a lidar com a tempestade e quando a outra vier você está mais preparado do que você estava nessa. E depois dessa outra vai vir outra. E depois vem outra. E vem outra. E vem outra. E vem outra. E vem outra. Essa é a real. Tudo que fugir disso é balelinha aí. Murmurar não resolve, reclamar não resolve, desistir não resolve. Às vezes você vê assim, a taxa Selic subiu. Para quem investe, isso é bom. Para quem é pobre e tá precisando de um empréstimo, de um financiamento, usar o cartão, é ruim. Por quê? Porque a taxa Selic, quando ela aumenta, os juros aumentam do cartão de crédito, do financiamento, do empréstimo, tudo aumenta. Quando a taxa Selic diminui, os juros do cartão diminui, o juro de financiamento, de empréstimo diminui também. Só que para quem não investe e tá precisando muito de grana, tá no aperto, quanto menor a taxa de juros, melhor. Porque aí os juros de tudo isso que eu falei vai ser menor. Por exemplo, hoje a taxa Selic tá 13,75, é altíssima. Então se você for tentar financiar uma casa hoje, os juros que você vai pagar vai estar muito mais caro do que era no começo do ano passado, que tava 2. Entendi, não sabia. É. Então, só que a maioria dos investimentos, a maioria não, mas vários investimentos, eles oscilam, a rentabilidade dele oscila conforme a taxa Selic. Então, se a taxa Selic sobe, o investimento vai render mais. Se a taxa Selic desce, o investimento vai render menos. E agora, por exemplo, mudou o presidente, agora é o Lula. Tá todo mundo na dúvida como é que vai ser o Brasil no ano que vem. Então, será que vai subir a taxa de juros ainda mais? Será que vai cair? Não sei. Então, se você investir num CDB ou num investimento qualquer que esteja atrelado, né, que caminha conforme a taxa de juros, você não tem como saber se no ano que vem ela vai subir ou vai descer. Vai depender do qual que vai ser o ministro da economia que o Lula vai chamar, vai depender de como ele vai lidar com as empresas privadas no Brasil e tal, sabe? Então, não dá pra prever. Agora, se você bota o teu dinheiro num CDB pré-fixado, que é aquele que é 15% ao ano e não interessa o que acontecer, é 15%, aí beleza, você vai continuar rendendo essa grana aí por alguns anos. Esse é mais seguro, então? É mais seguro de certa forma. Pensa assim, ó. Hoje tem um investimento que rende 15% ao ano. E tem um investimento que acompanha a taxa Selic, que hoje é 13,75. Beleza. O pré-fixado tá rendendo 15, o que acompanha a Selic tá rendendo 13. Só que e se o governo Lula fizer alguma coisa e a taxa Selic subir para 20? Quem optou pelo pré-fixado vai continuar ganhando 15 por 5 anos. Aí quem optou pelo que segue a taxa Selic, se ela subir para 20 ou 30, vai ferrar o país se a taxa de juros subir tanto assim. Mas é só um exemplo. Ela vai estar valendo mais a pena do que quem hoje optou pelo de 15, porque ela vai ter subido, enquanto de 15 mas se continuou lá. Se cair para 3 aí também, ferrou, ou de aí 15, quem tá dando... E 15 é uma taxa muito boa. Então, hoje, um pré-fixado que rende 15% é bem interessante. Só que esse mundo tá um mistério que só Deus entende, né? É guerra na Ucrânia, é Covid, é crise de energia na Europa, é o Lula assumindo, sabe? É treta nos Estados Unidos, então você não sabe para onde vai o negócio. Estatização em massa de empresas e setores de economia. 3 em cada 4 estatais foram criadas, expropriadas ou confiscadas durante os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, tá? Então, estatização em massa de empresas e setores complexos da economia foi uma das coisas que a Venezuela fez. Então, se você quer saber se o Brasil pode virar uma Venezuela, é só a gente reparar nisso e ver se a gente está fazendo isso ou não. Ao que me parece, não estamos fazendo isso, mas temos que ficar atentos. Segundo, expropriação da propriedade privada. O Maduro, inclusive, já obrigou proprietários a venderem imóveis para seus inquilinos. Quem não vendesse dentro do prazo para os seus inquilinos, mandado pelo Estado, levaria uma multa de $40 mil, que pode ser dobrada caso ela não seja paga em 5 dias. Expropriação da propriedade privada, que é um direito nosso. Terceiro, controle de preços. A gente já tentou fazer isso, inclusive no Brasil no passado. Ainda bem que não fazemos isso novamente hoje, né? Por mais que tenhamos tido ali um certo flerte durante a pandemia, né, com algumas coisas. Mas isso aconteceu diversas vezes com tentativas de tabelamento de preço que só faziam os produtos saírem das prateleiras dos supermercados. Tabelamento de preço também traz pobreza. Quarta coisa, um populismo extremo.
E por quê? Calma. Por quê? Né? Porque geralmente a gente vê um discurso do Maduro anti-elitista, como se o rico ou o empreendedor fosse um malvadão. No Brasil isso também muitas vezes acontece. Ah, o rico, o empreendedor, ele é malvadão. Qual que é o ponto? O ponto é, no Brasil, os pequenos negócios, eles geram 72% dos empregos com carteira assinada no país. Então, pensa que os pequenos negócios, na maioria deles, eles não são grandes empresários, não têm muito dinheiro, eles que empregam o país. São os pequenos empreendedores. Então, se você faz um discurso contra os empreendedores, cara, os pequenininhos que contratam a maioria das pessoas com carteira assinada no Brasil. Então, um discurso muito populista e contra, né, os empreendedores de alguma forma. Se isso acontecer um dia, pode nos atrapalhar. E quinto ponto, corrupção. Corrupção, né? A gente já viu muito isso por aqui. A Venezuela conseguiu uma nota de 14 sobre 100 no índice de corrupção da Transparência Internacional. Prefeito de comparação, o Brasil, né, que não é um modelo a ser seguido em relação a isso, tirou nota 38. Tá, então a Venezuela está realmente muito atrás do Brasil e a gente que não é um modelo está em 38, ou seja, é muito corrupto lá pela Venezuela. Então, independente do fato de o Lula ser o próximo presidente do país, né, a verdade é que qualquer país pode virar uma Venezuela, qualquer, até os Estados Unidos. Basta você tomar medidas econômicas erradas. Mas sabe quanto é o prejuízo da Lava Jato estimado pelo Sérgio Moro, lá de Curitiba? Pois é, ele fala em 6 bilhões de reais ou de dólares, não sei, 6 bilhões. Sabe qual é o faturamento da Petrobras por ano? 500 bilhões. 500 bilhões. Então, quer dizer, em relação ao que se fatura, o que aconteceu é mínimo, então quebrando. Isso não acontece da noite para o dia, beleza? Depois, a estrutura brasileira, né, jurídica, ela é diferente da estrutura da Venezuela, tá? Então, os presidentes têm poderes e têm limitações muito diferentes. Aqui no Brasil, formalmente, quem manda é o Congresso, e que é basicamente o poder legislativo, digamos assim, né, que dá a última palavra. Então, existem muitas camadas aqui de segurança. Depois, a gente já teve 2 governos do Lula e o Brasil cresceu nos 2 governos. É claro que dá pra gente explicar o passado, né, por uma questão de commodities que subiram muito e comparativamente a gente poderia ter crescido mais, etc. Mas a realidade é que a gente cresceu nos 2 governos do Lula, ok? Isso aconteceu. Depois, né, assim, a gente não sabe como serão os próximos anos do governo, mas cabe a nós entender que quem estiver lá vai ser um representante do povo. Não importa se você votou nele ou não, ele está representando o povo, a maioria. É assim que funciona. Você está trabalhando numa empresa, você gosta ou não gosta, a pessoa está te representando, está te liderando de alguma forma, vai tomar decisões que vão te impactar. Você não precisa ter votado na pessoa para ela estar lá, tá bom? É o coletivo. Então a gente deve cobrar quem estiver lá e não vangloriar ou ficar idolatrando, tal, não é essa a cabeça. E por último, estamos todos no mesmo avião. Torço para que o Brasil prospere, para que de fato a Venezuela também prospere. Torço para que ela cresça, para que toda a população de lá prospere, ajude, cresça, empreenda, crie riqueza, não tenha mais fome, não tenha desemprego, possam ser muito felizes. Eu desejo a mesma coisa aqui para o nosso país. Inscreva-se no canal, ative as notificações e receba vídeos motivacionais diários.